Olá pessoal, então nessa aula nós vamos trabalhar um tema que ele é central, né, na construção de qualquer TCC, dissertação, tese, artigo científico, né, que é a estratégia de busca científica. Tá? Então, não adianta você ter um bom tema, não adianta você ter uma boa pergunta, se a busca que você faz é uma busca fraca, é uma revisão que ela está incompleta, que ela é enviesada. Então, o objetivo dessa aula é a gente aprender como buscar de forma eficiente, estruturada, reprodutiva e auditável artigo científico, base científica para dar sustentação ao trabalho de vocês. Então, se vocês não têm uma base científica, vocês não conseguem escrever uma boa introdução, você não consegue definir adequadamente a sua metodologia, você não consegue, né, no futuro próximo, você não vai conseguir estruturar bem o seu TCC. E aí, para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta provocativa, né, para vocês. Eu queria saber, se você digitar o seu tema, o tema do seu TCC no Google, você encontrará ciência de qualidade? Né? Queria que você me falasse isso daí. Né? Se você vai encontrar ciência de qualidade, anotem, né? Ao digitar o tema de vocês, a pergunta de vocês no Google. Bom, a maioria, né, vai achar um monte de sites, notícias, blogs e até mesmo alguns artigos científicos. Mas, gente, ciência mesmo, né, é aquela que vai servir como sendo uma base sólida, né, para o TCC de vocês. Dificilmente você vai encontrar somente fazendo uma busca no Google. Porque, como eu falei, né, o Google ele tem muitas informações e é muito boa para a gente estruturar, até mesmo ferramenta de inteligência artificial que nós já falamos, só que não existe um crivo de qualidade ali. Não existem critérios que definam se esse artigo, se aqueles resultados eles são confiáveis ou não, se eles foram auditáveis ou não, se eles passaram por revisão por pares ou não. Por isso que é bom a gente buscar em bases confiáveis, né? Então, ciência, ela exige você fazer uma busca estruturada, tá bom? E por que que isso acontece, gente? Não, gente, porque ciência exige método. A gente já falou isso, de método científico. Então, fazer ciência exige método científico, inclusive na busca. Então, se ciência exige método, para fazer a busca científica, eu preciso de método, tá bom? Então, não, né? A ciência, né? A ciência ela tem que ser auditável, tá bom? Então a pesquisa científica também ela tem que ser estruturada, auditável, né? Quando a gente pensa em fazer a busca científica, né, existe várias bases, bancos de dados, né? Hoje, né, nós temos bases de dados baseadas em inteligência artificial, vou mostrar para vocês. Mas hoje a que a gente mais utiliza ainda são as nossas bases tradicionais. Existem várias dessas bases mais tradicionais de busca. Só que na nossa área, na área de biomédicas, na área da saúde, essas daqui são as principais bases tradicionais que vocês podem estar utilizando, né? O PubMed, o Science Direct e o Cielo, né? São as principais bases de dados onde você pode estar buscando artigos científicos confiáveis. Tem também um periódico CAPES que eu vou mostrar para vocês, que ele vai facilitar muito a busca de vocês. Eu vou explicar para vocês como que isso vai acontecer. Bom, mas como que você vai fazer essa busca? Como que você vai fazer essa busca estruturada? Bom, essa busca estruturada, ela requer, né, técnicas, né? Técnicas. E aí, quando a gente pensa nas técnicas, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai utilizar o que a gente chama de operadores booleanos, né? O que são esses operadores booleanos? São essas palavrinhas aqui, ó, and, ou e not, tá certo? Esses termos, eles são utilizados para você estruturar bem a sua busca de pesquisa, né? Quando que você utiliza o and? O and eu utilizo quando eu quero uma interseção,
uma interseção. Então, por exemplo, eu quero fazer uma busca e nessa busca eu quero encontrar artigos que falem sobre diabetes e Covid, né? Então, eu quero artigos que onde, né, naquele artigo tenha termos diabetes e Covid-19 junto. Então, eu coloco AND, eu quero diabetes and Covid-19. Ou, né? Gente, ou é quando eu busco por sinônimos, tá? Então, por exemplo, quando você coloca termos, né? A pessoa ela pode escrever de qualquer forma, né? Ela pode, por exemplo, diabetes, ela pode escrever como diabetes mellitus, DM. Então, pode escrever de várias formas. Então, você pode fazer a busca dessa forma. Você pode colocar diabetes ou diabetes mellitus. Ou, por exemplo, na COVID, você pode colocar Covid-19 ou SARS-CoV-2, né? Então, o ou ele serve para você colocar vários sinônimos. Para o quê? Para ampliar a sua busca. Porque se você só coloca Covid-19, ele só vai buscar Covid-19. Mas vamos supor que o autor não quis utilizar o termo Covid-19, quis utilizar SARS-CoV. Então, na sua busca, se você colocar só Covid-19, você não vai encontrar, né, os textos que são importantes para a sua temática, mas eles estão com outro termo. E o not, gente, é quando você quer excluir um termo. Então, vamos supor que você você queria fazer uma busca sobre câncer, mas você não quer câncer de mama. Então, você pode colocar câncer, not breast. Né? Vocês estão percebendo que a maioria dos termos aqui, das palavras-chave que eu estou utilizando, são termos em inglês. Porque a minha sugestão é que quando vocês forem utilizar esses buscadores tradicionais e os baseados em inteligência artificial também, busquem utilizar termos em inglês. Tá bom? Quando você utiliza termo em inglês, você consegue encontrar tanto artigos em inglês como em português, porque geralmente eles se baseiam no resumo também. Mesmo que a gente escreva um artigo em português, se for uma revista boa, confiável, tem que ter o resumo em inglês também. Isso é importante, porque você tem que saber selecionar as revistas, tá bom? Eu não posso buscar em qualquer revista, né? Existe hoje várias publicações sendo feitas e existe hoje o que a gente chama de revistas predatórias. E revistas predatórias são aquelas que não se preocupam com a qualidade da publicação, elas só querem o dinheiro. E aí muitas vezes isso acaba fazendo com que artigos de baixa qualidade sejam publicados. Então, na hora de vocês buscarem, tem que avaliar isso. Essa revista ela é confiável ou ela não é confiável? Tá bom? Então, avaliar isso. Então, esses são os operadores booleanos. Então, quando vocês forem fazer a busca de vocês, seja uma busca simples ou uma busca avançada, você pode utilizar os operadores booleanos, AND ou NOT, né? Outra coisa também que é importante você avaliar é o truncamento. O que é o truncamento? É você utilizar, né, o truncamento, geralmente você coloca um asterisco para pegar variações das palavras. Isso é um pouco incomum de utilizar, mas é possível utilizar também em alguns buscadores. Então, por exemplo, isso aqui, ó, shields, né? Se você colocar o asterisco depois do shield, ele vai pegar palavras, ele vai pegar artigos que tanto tenham shield quanto tenha shield, né? Então, tipo, colocar o asterisco aqui, ó, depois do D. Então, ele vai pegar todas as palavras que tenham essa construção inicial aqui, shield, e aí todos os outros sufixos ele vai pegar como fazendo parte da variação da busca, né? Então você pode utilizar isso, mas isso não é muito comum, mas é uma possibilidade também. A aspa, gente, é quando você quer fazer uma busca exata, tá bom? Quando você quer fazer uma busca exata. Aí você tem que utilizar isso de forma muito estratégica. Porque quando você coloca aspa, aí você vai limitar. Então, por exemplo, se você colocar quality of life, então ele vai procurar os termos exatamente que tem quality of life. Se tiver quality life, ele não vai pegar. Se tiver só quality, ele não vai pegar. Se tiver só life, não vai pegar. Tem que ter quality of life, né? Se você colocar entre asterisco, entre aspas, se você colocar diabetes mellitus, ele só vai pegar diabetes mellitus.
Então, isso vai depender da estratégia de busca que você quer utilizar. Essa estratégia você pode até utilizar no Google também, mas a gente está falando de bases tradicionais, bases científicas, tá bom? Outra coisa importante, gente, o parênteses. Né? Você pode utilizar o parênteses para quê? Para controlar a lógica. O que é isso, professor? Controlar a lógica. Então, por exemplo, é para você organizar. Então, por exemplo, o que é que significa aqui? Ó, diabetes ou T2DM and COVID. Isso quer dizer que na busca ele tem que buscar diabetes ou T2, né, T2DM mais COVID. Se você colocasse isso daqui fora do parêntese, o que é que ele poderia entender? Que ele teria que buscar diabetes ou T2DM mais COVID. Aí ele poderia, né? O que é que poderia acontecer aqui? Poderia acontecer que você pegasse só ele poderia fazer uma pesquisa só com diabetes, ou ele poderia fazer uma pesquisa só com DMD2, né? E não uma coisa ou outra. Então ele vai fazer um controle. Primeiro, ele tem que fazer uma busca para encontrar diabetes e diabetes DM. Depois que ele fizer essa busca, dentro de diabetes ou T2DM, tem que ter COVID também. Então isso daqui são algumas técnicas que você pode utilizar para fazer a sua busca. Além dessas técnicas, que são técnicas mais básicas, que você pode utilizar tanto na busca simples como na busca avançada, existem filtros avançados. Esses filtros avançados, eles servem, né, para você reduzir, né, a quantidade de artigos irrelevantes. Porque muitas vezes, mesmo você fazendo toda aquela estratégia de busca, você ainda consegue encontrar vários artigos irrelevantes. 1.000, 2.000 artigos. Quando você faz isso, você vai limitando. Então, por exemplo, eu não queria todos os artigos de todos os anos, eu queria limitar os anos, eu queria só artigos mais recentes, dos últimos 5 ou 10 anos. Então você pode fazer isso, limitando nos filtros avançados. Eu queria escolher o idioma, eu queria só artigos em inglês ou em português, ou eu queria artigo em inglês e em português. Você já vai limitar, né? Sempre, gente, eu recomendo que vocês busquem artigos em inglês. Por quê? Porque, infelizmente, né, as maiores revistas, as mais prestigiadas e os melhores artigos, eles estão publicados em inglês, porque inglês é a língua oficial da ciência, tá bom? Então, se vocês querem fazer uma busca mesmo de qualidade, estruturada, para dar base científica, não se atenham a fazer somente buscas em português. E hoje, gente, tá fácil, né? Eu não sei falar inglês, eu não sei ler inglês, professor. Coloca isso no tradutor, gente. Coloca no ChatGPT ou outros tradutores. Então você consegue traduzir isso rapidamente, tá bom? Então busquem fazer buscas de artigos em inglês. Você pode especificar o tipo de estudo, né? Então, por exemplo, eu queria estudos clínicos, eu queria só revisões, eu queria só artigos originais. Então você pode fazer isso e definir a população, né, de interesse. Eu quero estudo somente com crianças, com jovens, com os adultos. Então você pode fazer diferentes filtros. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, essas bases, tá bom? Essas bases de dados, né? Mostrar aqui rapidamente para vocês essas bases de dados. Então, gente, aqui, ó, nós temos PubMed, ok? Então, para quem não conhece, é só entrar aqui. Pode colocar PubMed no Google, né? E buscar aqui. Essa daqui é a busca simples do PubMed. Então, você pode colocar, você pode utilizar os operadores que eu falei, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero malária, né? Malária, coloquei aqui pregnancy, que foi meu objeto de estudo do doutorado, em pregnancy. Então ele vai fazer uma busca sobre artigos que falam sobre malária em pregnancy, né? Aí, ó, aqui tá os filtros, ó. Você pode, eu queria só do último ano, eu queria dos últimos 5 anos, né? Então você pode fazer isso daí, né? Você pode fazer. Eu queria
né, só artigos que tivesse o texto completo, né? Eu queria somente, porque o PubMed também oferece os livros, né? Eu queria somente estudos clínicos, eu queria somente meta-análise. Então você pode ter esses filtros aqui. Então você pode fazer a busca avançada. Quando é que eu recomendo fazer a busca avançada? Quando você vai fazer uma revisão de literatura, né? Fazer uma revisão sistemática de escopo, uma revisão integrativa. Aí sim, você faz a revisão, a busca avançada. Aí você vai colocar os termos, os operadores booleanos, AND ou AND NOT, e aí você vai, aí você vai adicionando, né? Aí você vai dizer assim, em que campos você quer buscar? Eu quero buscar, geralmente a gente busca, né? Geralmente a gente busca pelo, né, título e abstract, né? Título e abstract, ou coloca o corpo também, né? Se você pedir para colocar em todos os campos, ele vai buscar em todos os, tanto no título, quanto no resumo, quanto no corpo do trabalho como um todo. Então você tem que avaliar isso daí, tá bom? Então você pode fazer tanto a busca avançada quanto a busca simples. Se é para fazer a introdução de vocês, para fazer uma discussão, a busca simples já vai ser suficiente. Nós temos também o Science Direct, que tem a mesma estrutura, onde você pode colocar aqui, fazer a busca, por exemplo, eu quero que tenha Natural Product, né? Não Natural ou Product. Então coloca, gente, aspas, certo? Natural Product and, sei lá, malária. Ele vai procurar artigos que sobre produtos naturais envolvidos na malária. Ele colocou aqui, tem revisões, colocou os anos. Eu queria só revisões, então coloca aqui, só revisões. Então ele separa aqui pelos jornais, então dependendo da estratégia. Tem a Cielo. Cielo, você vai encontrar muitos artigos de revistas nacionais. Tem muitos estudos, principalmente quem está trabalhando com epidemiologia regional. Então a Cielo é uma boa estratégia para você buscar artigos para validar esses estudos que você está fazendo. A estratégia de busca é semelhante. O que eu sugiro também? Vocês podem ir no YouTube. Tá? No YouTube você vai encontrar tutoriais. Eu queria fazer uma busca avançada no PubMed, uma busca avançada no Science Direct, uma busca avançada pelo Cielo. Você pode ir no PubMed, no YouTube, e aí lá no YouTube você vai encontrar alguns tutoriais onde mostra como fazer buscas avançadas, tá bom? E aí o que eu queria mostrar para vocês? Isso é muito importante. Talvez, quando vocês estiverem fazendo essas buscas em casa, vocês vão encontrar assim, esse artigo precisa ser comprado, é $30, $40. Então tem isso. Gente, se você faz essa busca utilizando o IP da UFMA, que a UFMA ela faz parte, né, da estrutura do governo federal, e o governo federal ela tem parcerias, tem contratos com várias dessas editoras, que permite a disponibilização gratuita de muitos desses artigos científicos. Entretanto, se você for fazer essa busca na casa de vocês, utilizando o IP do computador de vocês, da internet de vocês, talvez vai pedir para ser pago. Professor, então como é que eu faço? Eu queria fazer minha busca em casa, né? Como é que eu faço? Você pode ir aqui, entra no periódico CAPES, tá bom? periódico.capes.gov.br. Aí você vai aqui, acesso CAF, tá? Você vai aqui, em acesso CAF, vai acessar aqui, café, CAF, né? Aí você vai procurar a sua instituição, no caso a UFMA ou outra instituição, né? Você tem que verificar se a sua instituição faz parte das instituições federadas, né? Conveniadas. Então a UFMA faz parte. Então você vai aqui, enviar. E aí você vai entrar com as suas credenciais da UFMA. Coloca o seu... Não tem as credenciais do SIGA? Coloca as suas credenciais aqui, login e senha. Então coloca aqui suas credenciais, você vai fazer o login. E o que é que vai permitir isso daí? Você fazendo isso vai permitir que você entre como se você estivesse entrando pela UFMA. Então muitos artigos que você só conseguiria
né, que você só conseguiria pago, aqui você consegue gratuitamente. Aí você pode fazer o quê? Você pode ir aqui, ó, na busca por assuntos, aí você pode colocar os termos. Você pode aqui você pode fazer de várias formas. Por exemplo, eu estou buscando um artigo no PubMed e aquele artigo do PubMed ele é pago. Você pode pegar o DOI ou o título, né, desse artigo. Vamos supor aqui, ó, peguei o DOI do artigo, coloco aqui, ó, na busca e mando buscar, e aí eu vou verificar se eu consigo baixar. Ixi, deu algum erro aí, né? Esse aqui dá as coisas. Faltou um número aqui. Essas coisas ao vivo, tá? Então, então vamos ver lá novamente. Fez a busca, encontrou o artigo, né? Aí a gente coloca aqui, ó, ver no editor, e a gente vai ver se a gente consegue baixar ele, né? Esse artigo. Vamos ver aqui, né? Então você pode fazer isso. Com diversas, nem todas, vai depender muito. Eu acho que o governo não tem ainda parceria com essa editora aqui, tá? Mas, por exemplo, Science Direct, Wireless, né, ACS, então essa daí ele tem parcerias. Deixa eu ver aqui uma outra, né? Então ele tem parcerias, então você consegue fazer essa busca. Então você pode pegar o DOI do artigo científico, colocar aqui e verificar se ele tem, ou você pode fazer sua busca direto aqui. Coloca pregnancy, vamos ver aqui se tem esse artigo aqui. Você pode fazer sua busca direto, né? Você pode colocar malária, pregnancy, malária, vou botar aqui, cloroquina, certo? E aí fazer a busca, ele vai fazer a busca por assunto também, e aí vai encontrar os artigos, ó. E aí você, acesso aberto, então ele vai procurar artigos aí que você consegue baixar ele, né, aqui através do periódico CAPES. Então essa também aí é uma, tá bom? Isso daí é uma possibilidade, tá bom? Então essa daqui são as bases tradicionais que vocês podem estar utilizando. PubMed, né, Science Direct, a Cielo, e aí o periódicos, né, o portal de periódicos da CAPES, né? Então é muito interessante vocês estarem utilizando essas ferramentas aí, ok? Então, gente, além dessas ferramentas tradicionais, existem também ferramentas com inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês também depois no tutorial. Que ferramentas são essas, professor? Então nós temos o SciSpace Copilot, nós temos o Consensus e nós temos o Connect Paper, né? São essas três ferramentas. Depois eu vou mostrar, próxima aula eu vou dar um tutorial, né, de como estar utilizando essas ferramentas para fazer a busca, né? Qual é a vantagem de estar utilizando essas ferramentas, né? É que a facilidade na hora de elaborar. Então você pode fazer uma pergunta e a partir dessa pergunta ela faz uma busca mais refinada, mais específica do que uma busca, né, utilizando as bases tradicionais. Qual é o problema? O problema é que a quantidade de artigos disponíveis nessas bases de inteligência artificial é muito pequeno, não é tão pequeno, mas comparado às bases tradicionais tá? Então nós temos sim uma quantidade enorme de artigos, mas comparado às bases tradicionais ainda é um número irrelevante, tá? Então, o que é que eu sugiro? Você pode estar utilizando essas ferramentas para fazer uma busca complementar, mas não deixem de utilizar as bases tradicionais. Bom, uma coisa importante, independente se você está utilizando as bases tradicionais ou as bases base de dados baseadas em inteligência artificial, é importante você avaliar a qualidade do artigo que você está buscando. Você não pode somente pegar o artigo e utilizar o artigo porque você encontrou em uma base de dados. Você tem que fazer uma avaliação da qualidade. Que avaliação é essa? Primeiro, o artigo ele foi revisado por pares, por
né, passou pelo peer review, então ele foi revisado por pares. Então é importante você saber isso. Como que você sabe? De acordo com a revista. Conheça a revista. Essas revistas predatórias, né, que aceitam o artigo em 24 horas, uma semana, são revistas que geralmente não passam por avaliação por pares, mesmo que elas digam que passe. Tá? Então a gente tem que conhecer bem as revistas e avaliar. Pergunta para o seu orientador, pergunta para uma pessoa mais experiente. Essa revista é confiável? Então, um artigo, para eu confiar, ele precisa passar pela revisão por pares. Outra coisa também, né? Você tem que avaliar o periódico. Esse periódico, onde está o artigo, ele é bem avaliado, ele é indexado em bases sérias, ele está no PubMed, na Scopus, na Cielo, tá certo? Ou em outra base confiável. Tem que ver isso. Qual é o fator de impacto, né? Eu já falei isso para vocês. Esse artigo, será se ele não é um artigo predatório, tá? Então, verificar isso. Existem algumas características de artigos de revistas predatórias. Revistas predatórias é aquelas que ficam mandando e-mail para a gente. É aquelas que avaliam e publicam rapidamente. 24 horas, uma semana, já está publicando o artigo. Elas enviam o artigo sem nenhuma consideração, né, pelos avaliadores. Então, isso são características de revistas predatórias. Tá bom? Outra coisa, é bom registrar a estratégia de busca de vocês. Bom, então, se você utilizou, quais foram quando eu falo estratégia de busca, gente, são a estrutura que você utilizou. Por exemplo, qual foram as palavras-chave e os operadores booleanos, os de truncamento que vocês utilizaram em cada uma das bases de dados, para você ter o caminho estruturado de como que você chegou àquela informação, né? Mas, infelizmente, mesmo com tudo isso, existem muitos erros ainda básicos que a gente pode cometer, que podem ser cometidos na hora de fazer essa busca, e a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Primeira coisa, né? Usar só o Google acadêmico, Google Scholar, né? Então, ter cuidado com isso, né? Eu utilizei, professor, eu utilizei o Google. Ok, não tem problema utilizar o Google, mas não utilizem só o Google. Utilizem e deem preferência para bases de dados tradicionais, bases de dados confiáveis, ou aquelas bases de dados baseadas em inteligência artificial, porque também elas têm um certo grau de confiança, né? Mas mesmo assim eu tenho que sempre validar nas bases tradicionais, mesmo os de artigo científico em IA, tá bom? Muitas vezes eu não incluo sinônimos na busca e a busca acaba se limitando. Então é aquilo. Se você tem umas palavras chaves, então busquem sinônimos. Você pode até utilizar IA ou os descritores, Mesh, Desk, para buscar palavras sinônimas, né? Para a sua estratégia de busca ela ser mais eficiente, ok? Outra coisa, esquecer de colocar o parêntese na estratégia, no string. String é toda aquela estratégia de busca, né? As palavras-chave, tudo ali junto. Palavras-chave, operadores booleanos, a gente chama de string, né? Então, isso, né, pode gerar resultados irrelevantes. Resultados que não vão servir para você. Outra coisa, não aplicar filtros. Quando você não aplica filtros, pode aparecer muitos ruídos, muitas informações que você não vai conseguir analisar. Então tenham cuidado, tá bom, em relação a isso. Gente, e o pior, né, é aceitar o resumo sem ler o artigo completo, né? Você faz uma busca, dá uma olhada no resumo, aí diga, é isso daqui mesmo que eu vou colocar, e você já coloca lá no seu artigo a referência, sem ler o artigo completo. É importante você fazer essa leitura. Lógico que muitas vezes a gente não vai ler todos os artigos, inclusive existem ferramentas que podem auxiliar você a ler isso. Você vai ler, por exemplo, os principais de forma mais detalhada, e outros você vai ler ali as informações principais. Mas se basear somente no resumo pode levar você a um erro, porque o resumo muitas vezes não vai mostrar quais são as limitações do trabalho, não vai mostrar detalhes que são cruciais no processo de construção daquele artigo científico, tá bom? Então é isso, gente. É importante que vocês
né, nessa etapa, né, busquem fazer uma busca bem estruturada, né? Fazer uma busca não é somente jogar palavras de forma aleatória, exige um método, exige técnica, existe uma análise crítica de qualidade que você precisa fazer. Então, é preciso que vocês dominem essa estratégia de busca, tanto utilizando as bases tradicionais, quanto utilizando as bases baseadas em inteligência artificial.